Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Foi o início da preparação para a partida diante do Internacional. E o Flamengo está de olho em jogador do Chelsea. Busca do Flamengo por um camisa 9 a um novo alvo. David Washington, só 19 anos de idade, atleta revelado no Santos e vendido na metade do ano passado para o Chelsea. E vai ter despedida. Flamengo projeta despedida para Gabigol no Maracanã. A diretoria vai fazer uma série de ações ali para se despedir do Gabigol, que para mim é ídolo, sim, continua sendo ídolo. Chega mais nação, uma ótima sexta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que entra em campo partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Uma partida muito difícil, o Flamengo vai ter mudanças na escalação. O técnico Felipe Luiz está preparando a equipe para essa partida e nós vamos aqui juntos analisar todas as informações do Flamengo. Tem o afastamento do Marcos Braz, tem também informação importante referente à despedida do Gabigol e o vai e vem agitado no Flamengo. O mercado da bola está agitado no Flamengo. O Felipe Luiz está pedindo novos reforços, pensando, projetando a temporada 2025, que começa nos Estados Unidos. O Flamengo vai para os Estados Unidos fazer uma pré-temporada no começo do ano e volta no meio do ano para as partidas do Mundial de Clubes, que acontece a partir de junho do ano de 2025. Então chega mais, dá aquela moral deixando o seu like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força daqueles que torcem de verdade para o nosso Mengão, e se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Todos os dias trazemos aqui as notícias e as informações do Flamengo. É só você apertar o botão aqui embaixo, se inscrever e ativar o sino das notificações. Eu vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da Flá TV, ao canal do Vene Casagrande, ao canal do Nicola, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. O início da preparação para a partida diante do Internacional. Veja agora como foi a atividade do dia. Ontem, o Flamengo informou que o clube retornará ao estado da Flórida para se preparar para a temporada de 2025. Em janeiro, a delegação rubro-negra treinará um período nos Estados Unidos. No dia 19, o Flamengo enfrentará o São Paulo no Chase Stadium, ou seja, na casa do Inter Miami, time de Lionel Messi. Felipe Luiz falou sobre isso. A gente entende que é de suma importância uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, onde a gente pode reunir todo o grupo para fazer os tipos de treinamento que a gente precisa, tanto físico como técnico, como tático, e a parte mental dos jogadores, onde eles vão estar exclusivamente dedicados ao treinamento, ao descanso e à preparação. Além disso, de começar a unir o grupo, uma relação, socioafetiva também entre eles, onde eles possam começar a estreitar esses laços, tanto fora como dentro do campo, e também receber bem os jogadores que possam chegar, os meninos da base que possam subir com a gente. E esse período, na nossa visão, é muito importante para que possa fortalecer o grupo e preparar para o que venha acontecer durante toda a temporada. Então, achamos que é fundamental fazer uma pré-temporada fora, e que melhor que fazer num lugar tão importante, com instalações tão imponentes como essa. Na última quarta-feira, o Flamengo também informou que Diogo Alves, Cleiton, Lohan e Carlinhos entraram de férias após a partida contra o Fortaleza. O quarteto se reapresentará no dia 27 de dezembro para integrar e somar forças ao elenco que disputará as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E olha só, nação, uma informação muito importante: o Marcos Braz ele é suspenso e fica proibido de ir aos últimos jogos do Flamengo como vice-presidente. O Marcos Braz ele sofreu uma punição pelo STJD e ele não vai estar mais presente nas últimas partidas do Flamengo nesse ano. Isso mostra o seguinte: o Marcos Braz praticamente está deixando o Flamengo, isso porque ele já falou que não estaria mais presente a partir do ano de 2025.
2025. E o Flamengo não vai ter a presença do vice de futebol Marcos Braz nas partidas até o fim do Campeonato Brasileiro. O dirigente foi punido pelo STJD por conta do mau comportamento, né, na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Como já adiantou que não vai ser mais dirigente, independentemente da eleição de dezembro, ele deixa o clube sem uma despedida. Você está vendo aí, Braz é suspenso e fica proibido de ir aos jogos do Flamengo como VP. Renato Maurício Prado, eu lembro daquela cena, foi num shopping que ele saiu ali, tipo, arrastado com o torcedor. Só me vem essa cena. Mordeu a virilha do torcedor. Olha aqui, essa é uma grande notícia para a torcida do Flamengo. Se livrou do Marcos Braz. O Marcos Braz, nos últimos tempos, tem sido um atraso de vida para o Flamengo. E eu acho que ele foi muito bem suspenso, porque ele falou barbaridades depois do jogo com o Corinthians e mereceu a suspensão. E com isso, o Gabriel vai ter despedida, mas o Marcos Braz não terá despedida. Grande notícia para os rubro-negros. O Flamengo pensando já na temporada 2025, que vai ser uma temporada histórica para o Flamengo, o técnico Felipe Luiz já começou a pedir novos reforços para a diretoria do Flamengo. A gente sabe que vai ter essa troca da diretoria, vai ter as eleições do Flamengo, vai trocar o presidente ou vai continuar talvez a mesma chapa do Rodolfo Landim. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Felipe Luiz já começou a pedir novos reforços. E um nome que foi citado e saiu na imprensa esportiva foi do jogador do Chelsea, David Washington, que inclusive foi revelado pelo Santos. Ele pode se tornar aí uma referência no lugar do Gabigol. É uma informação muito importante, nós vamos analisar. E tem o vai e vem agitado do Flamengo. O jogador Gerson sendo observado aí por times da Premier League, como por exemplo o Liverpool, está de olho no jogador. Vamos analisar nesse momento. Preciso te atualizar sobre a busca do Flamengo por um camisa 9 a um novo alvo. David Washington, só 19 anos de idade, atleta revelado no Santos e vendido na metade do ano passado para o Chelsea, operação de 15 milhões de euros. David Washington é muito bom jogador e tem sido preparado pelo Chelsea para fazer sucesso no time principal. Os números no Sub-21 são interessantes. Na primeira temporada no futebol inglês, 17 partidas, 10 gols e 4 assistências. Ainda jogou 3 vezes pelo time principal. Na atual temporada, também pelo Sub-21, 10 jogos, 7 gols e 2 assistências. De acordo com o pessoal da Trivela, o Flamengo monitora os passos do David Washington. Ainda estou aguardando uma confirmação de uma pessoa do Chelsea para saber se o clube inglês topa negociá-lo. O que eu havia escutado na última vez que eu perguntei sobre o David Washington é de que ele era inegociável, até porque o Chelsea aposta demais nesse jogador, ao contrário de outros atletas que também já foram contratados e negociados. Só para acrescentar em relação ao Flamengo e a busca por um 9. Com a saída do Gabigol, o fato de o Carlinhos não ter conseguido convencer e o Pedro talvez só voltar no segundo semestre, é natural que o Flamengo pense em um camisa 9 de primeiro nível e o David Washington atende às expectativas. Ainda sobre o rubro-negro, tem gente especulando que Eric Pulga pode ser contratado pelo Fla, jogador que pertence ao Ceará. Vovô está pedindo 6 milhões de dólares. Ninguém no Ceará nem no Flamengo confirma até agora essa negociação. Pulga que também já esteve nos planos do Corinthians, do Bahia e foi especulado no Palmeiras. A saideira em relação ao rubro-negro, Rodrigo Dunch, através do seu grupo, publicou mais uma pesquisa eleitoral. Vocês sabem que a eleição para presidente do Flamengo acontece em 9 de dezembro e de acordo com essa pesquisa, encomendada pelo grupo dele, o Dunch aparece como o favorito para vencer com 28% das intenções de votos contra 23% do BAP e 17% do Maurício Gomes de Marques. E falando sobre as eleições no Flamengo, o João Guilherme, ele fez uma entrevista com o candidato à presidência do Flamengo, Rodrigo Dunch, e ele falou sobre a possibilidade do Flamengo se tornar uma SAF. Vimos aí que na Libertadores da América, a final da Libertadores será decidida entre o Atlético Mineiro e também o Botafogo. São duas equipes que se tornaram SAFs. E o João Guilherme perguntou pro Dunch referente a essa situação. Vamos analisar nesse momento. Rodrigo, o Flamengo é uma potência. Sim. Todos nós sabemos disso. E ele, cada ano que passa, hoje é um clube bilionário, já há alguns anos, e com o seu novo estádio, o Flamengo pode se tornar ainda mais bilionário e ainda mais poderoso. Mas há uma concorrência que vem aparecendo no futebol brasileiro. Sim. Né? O Palmeiras já é um concorrente esportivo em termos de estrutura há algum tempo.
E agora vem aí as SAFs, né? As SAFs já são uma realidade. Nós teremos uma final de Libertadores de SAFs, Botafogo e Atlético Mineiro, né? E o Botafogo aparece com grande destaque nesse momento. Qual é a sua visão da concorrência do Flamengo no futebol brasileiro e o que você projeta desse duelo, dessa competição nos próximos anos? Bom, eu acho que o primeiro momento da SAF é um momento de injeção de capital, mas ninguém fica injetando capital eternamente sem ter o retorno financeiro esperado. Então eu acho que é natural que nesses primeiros anos de SAF, as SAFs tenham um bom desempenho e tal. Acho que é um caminho natural essa profissionalização. Não tenho certeza se tem espaço no futebol brasileiro para ter uma margem de lucro muito boa. Porque no futebol, o lucro é o título e a empresa, então, às vezes, vai priorizar o lado financeiro, mas vai acabar perdendo o título. Então, assim, eu ainda gostaria de olhar por mais alguns anos essa questão das SAFs. Eu acho que é importante, acho que organiza o futebol brasileiro, valoriza o futebol brasileiro, vejo uma importância, mas esse destaque, né, de virou SAF, tá indo muito bem e vai bem, eu não sei se isso se sustenta. Eu gostaria de avaliar por mais um tempo. Por exemplo, essa história do Botafogo, vou dar um exemplo. O clube que fatura 300, 400, 350, ouvi dizer que são 350, gastar 550, 600 milhões de reais é ilusório, né? Ninguém vai conseguir gastar esse dinheiro por muito tempo se não tiver retorno. E hoje o Botafogo não consegue, com as suas receitas, pagar isso. Então vai chegar no final do ano, vai vender jogador, vai ter que se desfazer do time. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de ver por mais anos. Nesse primeiro momento eu acho importante, mas acho que ainda é ilusório. Vamos ter que ver. O Flamengo, diferente desses clubes, não tem necessidade de se transformar em SAF. Então, a gente tem esse faturamento para estar disputando com eles, a gente tem disputado títulos com eles, a gente acabou de ganhar o pentacampeonato da Copa do Brasil, numa disputa muito importante, né? Inclusive com uma SAF e também com o Palmeiras, foi com o Corinthians, então foi bem disputado. E eu acho que o Flamengo foi bem, o Flamengo pode continuar, como é que se diz? Como é que é? Performando, sim, performando muito bem sem ser SAF. E acho que a SAF, você nem me perguntou, mas eu já vou adiantar. Oi, por favor, fica à vontade. Vou adiantar. Para um clube do tamanho do Flamengo, com uma torcida dessa que tem uma ingerência enorme dentro do nosso, e que é representada dentro do Flamengo, você se transformar em SAF, você vai perder a identidade. O Flamengo perde a identidade. Eu não consigo enxergar o Flamengo sendo dominado por uma pessoa estrangeira como o John Textor. Por mais que ele seja uma pessoa super respeitada pelo Landim, que a gente se dê bem com ele, não cabe no Flamengo, porque o Flamengo é do Brasil, o Flamengo é do povo. E fica muito estranho o Flamengo ser comandado por uma pessoa só e que não tenha que dar uma satisfação a essa população enorme de torcedores. Então, assim, eu sou contra a SAF pro Flamengo, sempre fui. Mas acho que a SAF é uma realidade, é importante para alguns clubes, especialmente clubes que precisam. E olha só, nação, o jornalista Ilan, ele falou sobre o momento difícil que está vivendo o Fluminense. Você sabe que o Fluminense pode ser rebaixado nesse ano e o Flamengo pode ajudar a acontecer esse rebaixamento. Isso se o Flamengo perder a partida para o Criciúma, porque praticamente o Flamengo já está em clima de férias, né? Mas se perde essa partida pro Criciúma, complica demais a vida do Fluminense. E aí, será que o Mengão vai entregar essa partida? Dá só uma olhada no que o jornalista Ilan, ele falou sobre essa partida. Flamengo joga contra o Criciúma na penúltima rodada, só na semana que vem. Jogo em Criciúma, que obviamente interessa diretamente ao Fluminense. O Flamengo vai entregar? O Flamengo vai facilitar ou não vai? Tá certo? Não tá certo? É imoral? Não é imoral? Vou dar a minha opinião. Sem clubismo, sem hipocrisia e sem mimimi. Então vamos lá, gente. Flamengo não tem mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo já está classificado para a Libertadores do ano que vem como campeão da Copa do Brasil. No máximo, né, muda uma coisinha ali ou outra de premiação na colocação, de acordo com a colocação dele
no fim do campeonato. Aí tem realmente uma diferença de premiação, mas é só isso. Afora isso aí, o time está de férias. Vai pegar o Internacional no fim de semana, o Flamengo já não tem chance de título, o Inter ainda tem, o Fortaleza ainda tem, ambos com chances pequenas, Palmeiras com uma chance maior e o Botafogo é o favorito nesse momento ao título brasileiro. Então o Flamengo não tem nada o que fazer mais no brasileiro a não ser cumprir a sua tabela dos jogos que restam. Semana que vem pega o Criciúma, em Criciúma. Criciúma, adversário direto do Fluminense, que arrancou um empate no Maracanã, e claro, o Criciúma precisa desesperadamente da vitória contra o Flamengo. E aí já surgiram aí as piadas, as brincadeiras óbvias, normais, absolutamente previsíveis dos torcedores, principalmente do Flamengo, nas redes sociais. Entrega Flamengo! Musiquinha com letra alterada, cânticos da torcida do Flamengo alterados para o Flamengo entregar o jogo para o Criciúma. Esse tipo de coisa. E aí já tá a discussão rolando, né? Ah, não pode, entregar não pode jogo, porque isso é imoral, isso não faz parte do futebol. Vamos lá, minha opinião, tá? A minha opinião eu tenho que dar e eu não fico aqui dando voltinha, né? Sendo politicamente correto, falando o que seria mais adequado. Não, eu falo o que eu sinto e o que eu entendo que seja a realidade do futebol. Gente, o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Criciúma, não tendo mais nenhum interesse no Campeonato Brasileiro? Primeira resposta é não. Definitivamente não. O Flamengo não tem obrigação sob nenhum ângulo. Sob nenhum aspecto você pode falar, o Flamengo tem obrigação. Não tem obrigação em relação a ele, não tem obrigação moral, porque ninguém tem obrigação de ganhar do outro, você tem obrigação de jogar. Né? Se você tiver um jogo marcado, você tem que ir lá e jogar. Vou um pouquinho além, porque o Criciúma pode ganhar o jogo com o Flamengo jogando o máximo que ele puder. O Criciúma pode ganhar o jogo. Mas o Flamengo tem a obrigação de fazer o seu esforço máximo contra o Criciúma? Não. O Flamengo tem a obrigação de fazer o que for melhor para ele. O Flamengo tem a obrigação de entrar em campo, jogar decentemente, mas jogar com o empenho da forma e com a escalação que lhe convier, que lhe for conveniente. O Flamengo tem a obrigação de correr pelo Fluminense? Vocês estão de brincadeira, né? É o tricolor realista, honesto, que vai dizer: o Flamengo tem obrigação de entrar em campo e fazer o melhor jogo que puder, porque tem outros times interessados. Eu vou fazer uma pergunta antes de eu concluir, né, de eu ir para o desenvolvimento do meu raciocínio. Se fosse o contrário, se fosse o Fluminense enfrentando um concorrente do seu maior rival. Se fosse o Fluminense enfrentando o Criciúma, com o Flamengo correndo risco de rebaixamento e uma vitória do Criciúma botaria o Flamengo numa situação muito pior. Você, tricolor, torceria pelo Fluminense ou torceria para o Criciúma ganhar do Fluminense? Você faria questão do Fluminense vencer o jogo? Ou você ficaria feliz se o Fluminense fizesse uma atuação mediana? Ganhou, não ganhou, tá tudo bem. Porque eu acho que é isso que vai acontecer. Primeiro eu quero dizer que confio plenamente, acredito e sei do profissionalismo dos jogadores do Flamengo e de qualquer outro clube do Brasil até que me provem o contrário. Então Felipe Luiz, principalmente Felipe Luiz, é um cara que tá mais do que na cara, que tem muito caráter e, obviamente, não acredito que ele vai chegar no vestiário e falar: gente, vamos perder hoje. Não vai acontecer isso. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você querer que o Flamengo entre em campo para jogar a vida dele. Não vai jogar e não tem que jogar. Não tem obrigação nenhuma. A cagada, o buraco onde o Fluminense se meteu, desculpem, é responsabilidade do Fluminense, do presidente do Fluminense, dos dirigentes do Angione, do Fred, que já foi embora, do seu Fernando Diniz, que já jogou o Fluminense nesse bueiro sem fundo, do Mano Menezes, que não está conseguindo tirar de uma forma definitiva, dos jogadores, quase todos, dá para ter uma ou outra exceção, mas está todo mundo no bolo, é deles a responsabilidade. Ou alguém de uma forma séria quer agora transferir a responsabilidade para um outro time, para um rival. Alguém em sã consciência quer realmente esperar que o Flamengo vai ser o time que vai salvar o Fluminense do rebaixamento. Mais do que isso, alguém acha que é decente esperar isso do Flamengo? O Flamengo tem que jogar por ele. E de acordo com os interesses dele, tá cheio de jogador pendurado, vão jogar contra o Internacional. A chance do Flamengo jogar contra o Criciúma, cheio de desfalques, os jogadores que levem o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, é real. Ah, vão botar o Sub-15, o Fraldinho, o Sub-17, nem precisa disso. O Flamengo deve jogar com alguns reservas, independentemente de querer escalá-los ou não, porque tá cheio de jogador pendurado, repito. Então, gente, vamos parar de hipocrisia, né? Vamos parar de mimimi. Eu sei que não é todo mundo, mas o Fluminense não tem que depender do Flamengo. Os dois são inimigos no futebol, esportivamente, não é de hoje, é desde que nasceram. São os irmãos Karamazov, de Nelson Rodrigues. O Fluminense nunca vai querer ajudar o Flamengo. E o Flamengo nunca vai querer ajudar o Fluminense no âmbito esportivo. É claro que a gente está falando disso. E isso faz parte da rivalidade sadia. E isso que bota o tempero
no futebol. É por isso que você quer sempre ver um Fla-Flu. É por isso que o rubro-negro também quer ver sempre um Fla-Flu. É por isso que os rubro-negros detestam o Fluminense, detestam os tricolores e vice-versa. Porque eles são adversários, porque eles são rivais, porque o Fluminense está careca de ferrar com o Flamengo e vice-versa. Vocês acham normal, né, ou realmente realista que o Flamengo vá se empenhar ao máximo porque o Fluminense tem interesse no jogo? A chance de acontecer o contrário é muito maior, embora eu não acredite nisso. Acho que o Flamengo vai jogar o seu jogo normal, né, desmobilizado, de férias, sem entregar o jogo, mas ao mesmo tempo sem se esforçar demasiadamente para ganhar o jogo. Então a tendência, com o Flamengo jogando desmobilizado, a tendência é que o Criciúma ganhe o jogo, entregando o Flamengo ou não. O Flamengo vai fazer um jogo morno, comum e provavelmente sem todos os seus titulares. E a reta final do Campeonato Brasileiro e também a reta final do contrato do Gabigol no Flamengo. O Flamengo prepara uma mobilização para fazer uma despedida digna para o jogador que está nos seus últimos dias jogando ali, sendo jogador do Flamengo. O Vene Casagrande, ele falou sobre essa movimentação que vai acontecer, a saída do Gabigol e também a especulação de novos reforços que podem chegar na temporada 2025. Lembrando que nesse ano 2025, o Flamengo tem a estreia no Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer naquele estilo de Copa do Mundo. Vai ser algo surpreendente, algo inédito, que vai chamar a atenção de todo mundo, vai parar, né? Vai ser uma data FIFA, vai parar tudo. E o Flamengo vai se reforçar para essas datas, né? O Mundial de Clubes. Dá só uma olhada no que o Vene Casagrande falou. Eu tava lendo aqui um tweet da Mônica, lá do Coluna do Fly, e ela botou o seguinte: o campeão do Brasileirão 2024 receberá a premiação de 48,1 milhões de reais ao final da disputa. Já o vice-campeão ganhará 45,7 milhões de reais, enquanto o terceiro colocado terá a premiação de 43,3 milhões de reais. Caso finalize na posição que está hoje, quinto lugar, o Flamengo vai ganhar 38 milhões de reais. Ou seja, com 3 jogos a cumprir, a equipe de Felipe Luiz certamente ainda tentará melhorar a posição na tabela. Vale destacar que é para atingir a meta orçamentária estipulada pelo clube no início do ano, o Flamengo precisa terminar vice-líder do torneio nacional. Fica aí uma curiosidade sobre bonificação. Lembrando que a Adidas, patrocinadora do Flamengo, também dá uma bonificação ao clube, dependendo ali da colocação. Vamos para os assuntos que eu considero mais importantes para o vídeo de agora. Mercado da bola. O jornalista Júlio Miguel Neto soltou a seguinte notícia: o meia-campista do Flamengo, Gerson, pode estar próximo de uma transferência para a Inglaterra. De acordo com a apuração da nossa equipe, o Liverpool está interessado no jogador e planeja oferecer, no mínimo, 25 milhões de euros na próxima janela de transferência. Enquanto isso, o Flamengo busca proteger seu capitão e já negocia a renovação de contrato, que atualmente é válido até o final de 2027. Eu não tenho essa informação, repito, é uma informação do Júlio Miguel Neto. Confesso que me chama a atenção, e vai me chamar a atenção se um clube grande da Europa como o Liverpool chegar e fazer uma proposta para o Gerson, embora o Gerson esteja comendo a bola. Para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento, titular na seleção brasileira, não podemos esquecer isso, mas é um jogador que já foi para a Europa 2 vezes, está com uma idade avançada. Eu não acredito num clube fazendo um investimento tão alto, mas, repito, é uma informação do jornalista aí, do companheiro Júlio Miguel Neto. Outro jogador que pode ir para a Europa, segundo a RTI Sport, é o Lohan, pode ir para o Chelsea. Segundo esse veículo, Chelsea da Inglaterra está monitorando de perto a contratação de Lohan, promessa do Flamengo. Recentemente, o jovem renovou seu contrato com o Brunel até o final de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros, aproximadamente 600 milhões de reais. Gente, isso aí eu cravo. Duvido o Chelsea fazer uma contratação do Lohan nesse momento. O Lohan está muito em baixa. Inclusive, o Lohan já até saiu de férias, porque vai voltar antes para poder disputar o Campeonato Carioca. Isso quer dizer que ele provavelmente não estará, pelo menos essa é a programação inicial, não estará com a delegação lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. E eu espero que seja o técnico Felipe Luiz, né? O bom trabalho que ele vem fazendo, independentemente de quem vença a eleição, o Felipe Luiz tem que continuar. Mas o Lohan acho pouco provável estar na mira do Chelsea nesse momento. O Chelsea já fez um investimento altíssimo aí pelo Estevão no Palmeiras, que está jogando muita bola também. Ainda mercado da bola, Flamengo entrou na disputa pela contratação de Eric Pulga, atacante do Ceará.
tá? Com a lesão de Pedro e a possível saída de Gabigol, o rubro-negro passou... Possível saída não, e a saída de Gabigol, né? O rubro-negro passou a monitorar de perto o jogador, que também está na mira de Corinthians e Palmeiras. Pulga encerrou a Série B como artilheiro, marcando 13 gols. Isso aí é mais uma notícia do RTI Sports. Não tenho essa informação e não acho jogador para vestir a camisa do Flamengo. Aí já é a minha opinião, tá? Não acho que seja jogador para vestir a camisa do Flamengo. Acho que o Flamengo tem que pensar mais alto. Não sei se vocês concordam comigo, entendo que deve ter feito de fato uma boa Série B, sendo artilheiro, mas o Flamengo hoje está, como diz o Bruno Henrique, em outro patamar, não é qualquer jogador que pode vestir a camisa do Flamengo. Último assunto aqui é a despedida de Gabigol do Flamengo, marcada dia 8 de dezembro contra o Vitória no Maracanã. A diretoria vai fazer uma série de ações ali para se despedir do Gabigol, que para mim é ídolo sim, continua sendo ídolo. Se você não considera mais o Gabigol ídolo, eu respeito, até porque idolatria é algo muito pessoal. Eu nunca critico ninguém. Se uma pessoa diz, o meu ídolo, esse jogador é meu ídolo, eu não critico, cara. O jogador pode ter feito algo que para essa pessoa é extremamente importante, sabe? Eu considero o Renato Abreu muito ídolo do Flamengo e eu não vejo muita gente dando essa moral toda que eu dou ao Renato Abreu. Acho que o Léo Moura não é mais ídolo. Isso é uma opinião minha. Por quê? Por conta de atitudes. E ponto, cara. E ponto. Agora, tem gente que é considerado ídolo pelo que faz dentro de campo, pelo que faz fora de campo, ou pelos dois. E tem gente que deixa de considerar tal pessoa pelo que faz fora de campo, como o Gabigol. O Gabigol vestiu a camisa do Corinthians, enfim, uma série de fatores aí, de ações do Gabigol, de postura do Gabigol, que o torcedor não gostou. Mas eu acho que o torcedor que considera o Gabigol ídolo, ele tem que ter a oportunidade de se despedir desse jogador que tanto fez com a camisa do Flamengo e será no dia 8 de dezembro. Ingressos e copos desse jogo terão o rosto do atacante. Nas arquibancadas, 3 bandeiras para o mosaico estão sendo produzidos com momentos marcantes, segundo o GE aqui. Além disso, a ideia é que as taças com as 3 conquistas do ídolo também sejam expostas no gramado Maracanã. Algo bem parecido que aconteceu na despedida do ex-camisa 10, Diego Ribas. Então, eu acho digno, sim, eu acho que tá certo, tem que se despedir do jogador que foi muito importante para o Flamengo. E você, acha que não tem que ter despedida? Quero a sua opinião e eu falei para vocês, não vai renovar. Teve gente dizendo que ia renovar. É isso aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho então nessa partida contra o Internacional, uma partida muito importante pro Mengão. Nós vimos aí, se o Flamengo ficar mais em cima nas colocações do Campeonato Brasileiro, a premiação aumenta, o Flamengo vai poder ter a sua receita, chegar na receita, na expectativa da receita que foi projetado. Vamos ficar de olho e ver no que vai acontecer, né? Agora falando sobre essa partida contra o Criciúma, meus amigos, olha, tudo pode acontecer, hein? Essa partida, muita gente vai ficar de olho, hein? Já imaginou se o Flamengo perde essa partida pro Internacional e afunda o Fluminense? Meu Deus do céu! Bom, vamos ficar de olho, nação. Olha, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Você que tá aqui bem cedinho com a gente, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, você que talvez tá tomando seu café da manhã, eu desejo para você um ótimo dia e vamos torcer muito pro nosso Mengão, né? Fazer um bom projeto aí pra temporada 2025. Que o Felipe Luiz possa continuar no Mengão, hein? Porque tá fazendo um bom trabalho. Tamo junto, nação. Forte abraço, uma ótima sexta e a gente se vê no próximo vídeo.